Muito boa noite, estamos ao vivo para mais um Hashtag. Hoje é terça-feira, dia 20 de junho de 2013. Puxa vida, como tá passando rápido, né? Aliás, estamos muito em breve iniciando aí, entrando no inverno, né, Valdemar? Você que é um menino entendido nessa questão do clima, Pior que eu não sou. inverno começa... Pior que eu não sou nem um pouco. Ah, você não entende de nada. Puxa, quando? Amanhã? É mesmo? Aí, ó. Você que gosta de frio, pronto, já estamos chegando no inverno. Amanhã, oficialmente, iniciamos o inverno brasileiro, que vai até o mês de setembro, é isso ou não? É, né? Junho, julho, agosto, setembro, 23 de setembro. Tudo bem que de frio nós já estamos bem... para esse ano acho que tá bom já, né? Já deu. Mas, enfim, pode ser que role ainda mais algumas dessas frentes frias danadas. Hoje não tá tão gelado assim, mas assim mesmo, para uma terça-feira é bom demais nós podermos estar aí em casa, tranquilo, no sofá, com a família, assistindo aqui mais uma prosa bacana no Hashtag, como acontece toda terça-feira. Nós aproveitamos para aprender alguma coisa boa. Tudo bem que os apresentadores aqui são ruins, né, Valdemar? Ainda bem que só tem um apresentador. Eu tô falando no plural porque você é um entrão e geralmente você acaba falando mais que o próprio apresentador, né? Então tá. Então apresentadores aqui não são bons, mas os convidados são sempre excelentes e, claro, os temas sempre muito relevantes. Hoje nós vamos falar de um negócio que, sinceramente, ao longo da semana, várias pessoas me abordaram para perguntar, afinal de contas, que treco é esse? Né? Constelação familiar. Constelação, para mim, é um conjunto de estrela, né? Exatamente. A única constelação que eu aprendi na escola foi essa. Constelação, para mim, Família era um das monte de estrelas. estrela no céu. Mas hoje nós vamos ver que não. Constelação familiar é uma espécie de ciência, né, Valdemar? Que tem sido muito utilizada. A moça aí que você tem que entrevistar é a moça aí. Calma, eu ainda vou falar sobre Você fica perguntando pra mim. Fique em paz aí, porque olha, eu quero que você aí Aqui é bom que a gente ganha bem. Eu apareço? Eu não apareço. Não aparece, graças a Deus. O pessoal de casa não tá perdendo nada. Um pouco né? mais diverte. Quando muito te ouvir, já é... Né? Constelação familiar é um assunto que com certeza você vai se interessar bastante. Porque a proposta da constelação familiar é te ajudar a resolver alguns daqueles conflitos que você nem sabe direito bem quais são as origens. Parece loucura isso, né? Mas semana passada estávamos falando aqui com duas psicólogas e hoje eu acredito que nós vamos caminhar mais ou menos na mesma linha. Então você está em casa, está cheio de problema, não consegue resolver, sabe? Aquela crise com a esposa, né? Com os filhos... A grana, parece que, é como o pessoal fala, né? Parece que o dinheiro é fêmea, né? Você ganha 10, gasta 15. Aí mês que vem você ganha os 15, gasta você fala, 20. Pô, vai dar certo. Aí gasta 20. É. Aí você fala, mas não é possível. É aquela coisa, quando faz a reserva financeira, acaba o gás, quebra o chinelo. Para resolver todas essas coisas, temos aqui então hoje, para bater um papo com a gente, a consteladora familiar. Olha isso. Consteladora familiar. Ela faz empréstimo também? Porque esse monte de coisa que você falou... Vamos ver. Poliana Loverbeck, que já está comigo aqui. Seja bem-vinda, Poliana, ao nosso Hashtag. Gratidão, bom estar aqui com vocês. Estou aqui rindo muito dessa equipe. E eu tô vendo que você trouxe uns bonequinhos aqui. Eu imagino que daqui a pouco você vai explicar para nós quem são esses meninos. Quando eu era menino, quando eu era criança, eu brincava com esses bonequinhos. Como é que chamava isso? Era Lego? Playmobil. Playmobil. Puxa vida, nem lembro mais, viu? Faz tanto tempo. Mas eu adorava. Tinha... Como é que chamava aquele... Fortaleza? Como é que era aquilo lá? Tinha o que invadia... General. Fala aí, Valdemar. Você que é das antigas? É General Custer, não é? Que tinha uma muralha, daí tinha um Playmobil lá que um tinha que atacar o outro, não tinha uma coisa tinha a ver assim? com o General Custer. Gente, tinha um isso castelo, não é da não minha é? Isso. Tinha um castelo. É isso aí. Ó, você que tá assistindo aí, se for dessa época, que eu não sou, o Valdemar mas tá esquecido, ajuda a gente a lembrar. Tinha lá esses brinquedinhos aqui, mas que, claro, aqui a Poliana vai utilizar, não para brincar, mas para mostrar para nós como é que funciona todo esse negócio de constelação familiar. É isso, né? Isso mesmo. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui presentes. Né? Vim trazer um pouquinho falando sobre o que é essa ferramenta da constelação, né? Que hoje em dia está percorrendo o mundo,
né? Muitas pessoas ainda não sabem, mas já tem alguns artistas famosos, como a Preta Gil, a Anitta, que já tá... Sim, inclusive tem uma série bem legal da Netflix que eu recomendo, que é Uma Nova Mulher, né? Recomendo estar assistindo, que fala um pouco... Ela não traz explicando o que é constelação, mas o enredo, né, passa através de uma consulta de constelação. Uma Nova Mulher em decorrência da constelação. Isso, em decorrência da constelação. É um trama, né, entre 3 amigas, e que uma tem câncer e procura, né, uma pessoa que faz constelação para poder auxiliar ela nesse momento da vida que ela está. Olha só, né? Que legal. Então, assim, inclusive a constelação, a gente, assim, pessoas que têm problemas de saúde, problemas financeiros, né, não que ela vem suprir a necessidade de tomar um medicamento, né, então, claro. Assim, mas a gente já tem várias pesquisas que a pessoa, ela consegue, por exemplo, diminuir o tanto de miligramas daquele medicamento que ela toma. Olha aí. Né? Porque ela começa a olhar para um outro lugar. Porque assim, ó, se você for, por exemplo, no melhor médico do mundo, se você não acreditar na cura daquela medicação, por exemplo, o melhor médico do mundo não vai te tratar. É verdade. Né? Então a gente traz esse olhar para um olhar mais leve dentro da constelação. É praticamente um exercício de fé, né? Se você não acredita, nem adianta perder tempo com aquilo, porque naturalmente não vai surtir efeito. Olha só, tem muita coisa para a gente falar sobre o assunto, mas eu quero lembrar você que essa prosa te inclui. Você pode participar da conversa através das nossas redes sociais. Você que está no Facebook pode colocar a sua pergunta, a sua participação aí nos comentários. Opa. Né? Puxa água pro homem. Tem água aqui, ó. Aí, ó. O inverno é terrível, né, Poliana? Sim. Então você está aí no Facebook, coloca aí a tua pergunta no chat. Você que está no YouTube também, por favor, participe, fique à vontade. E lembre-se que, além da prosa bacana, tem também aqueles sorteios legais de toda terça-feira. Nessa terça-feira, como toda semana, nós temos um almoço maravilhoso para 2 pessoas lá no restaurante O Casarão. Olha só que bacana, né? Almoço no Casarão para 2 pessoas. Tem também aquele Super Vale Gás. Olha só, quanto é que tá valendo um Vale Gás hoje, Betinho? R$110 mais ou menos? 115 por aí? 120? Olha só, é só participar e você corre o risco de ganhar aquele Vale Gás bacana lá do Ligás. Tem também 2 pares de ingressos para curtir o cinema lá no Centerplex, que é bom demais também, né? Pode levar a namorada, a esposa, enfim, os filhos, quem você quiser. 2 pares de ingresso. E claro, tem também o Pix premiado lá da Gold Web. Semana passada o Pix premiado saiu para o Alan, né? Tem foto do Alan aí ou não? Não tem? Ixi, puxa vida. Mas o Alan, como é que é o nome dele? É José Alan de Freitas. José Alan de Freitas, nosso querido amigo lá da autoescola. É muito feio, precisa pôr foto. Como é que é o nome dele, aliás, da autoescola? Principal. Principal. Isso. Alan, que está sempre com a gente aqui. Nosso muito obrigado. E levou na semana passada o Pix de R$200, porque acertou o número de vezes que apareceu o comercial da Gold Web. Hoje, pagar, né? O Pix premiado é de R$100. Semana passada era 200 porque tinha acumulado, tá certo ou não? Sim. Mas hoje são R$100. Para ganhar o Pix da Gold Web, você já sabe, é só ficar aí ligadinho no programa todo e anotar quantas vezes vai aparecer o comercial da Gold Web. Lá no último bloco eu vou fazer essa pergunta para você e a primeira pessoa que acertar leva o Pix de R$100. Os outros prêmios é bem tranquilo para ganhar. Basta você vir aqui no Facebook, curtir e compartilhar a publicação. Muito simples, basta curtir e compartilhar. Pronto, para que os seus amigos todos saibam que você está aqui com a gente nessa prosa do hashtag. Mas não se esqueça que depois você tem que ir lá para o YouTube e fazer qualquer comentário. O comentário pode ser uma pergunta aqui para a Poliana, ou pode ser qualquer outra coisa, enfim, o que você quiser. Então, curtindo e compartilhando no Facebook e comentando no YouTube, você está concorrendo a todos os prêmios da noite. Beleza? Combinado? Então agora nós vamos fazer uma pausa rápida para tomar uma aguinha, né, Valdemar? Já se preparar para a nossa prosa. Avisa todo mundo aí, tem almoço no Casarão, tem Vale Gás do Ligás, tem ingresso para o cinema e tem Pix de R$100 da Gold Web. E claro, tem um papo bacana aqui com a Poliana Loverbeck sobre constelação
familiar. 2 minutos, daqui a pouco a gente volta. Mega promoção de baterias para o seu carro. 10 parcelas sem juros. Bateria de 60 amperes Moura, apenas 10 parcelas de R$ 35,90 sem juros. Baterias Baterac de 60 amperes, apenas R$ 239 ou 10 parcelas de R$ 23,90 sem juros. Vem pra cá! Pneu Center! Aqui o pica-pau em todo bico. Para com o PC e faça o melhor negócio. Olá! Você sabia que no Colégio Valcris atendemos crianças da educação infantil ao ensino fundamental? Venha comigo, vamos conhecer a nossa estrutura? Temos salas ambientes por faixa etária, acolhedora e principalmente com sistema de ensino objetivo. A sala de leitura, a criança se torna protagonista da sua própria história. O parque, muito acolhedor, iluminação natural e bem ventilado. Temos meio período, semi-integral, o integral e o integral plus. Venha nos fazer uma visita e conhecer o Colégio Valcris. Super novidade da Leo Pharma para você. A Leo Pharma agora também está no digital, drogarialeofarma.com.br. E assim que entrar no nosso site, baixe também o aplicativo. Faça suas compras no conforto da sua casa. Vem para a Drogaria Leo Pharma você também. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Hashtag. E agora sim, vamos começar a nossa conversa com a nossa convidada, Poliana Loverbeck. Vamos falar nessa noite sobre constelação familiar. Não se esqueça de participar da conversa. Corre lá no chat do Facebook e também no YouTube. E, claro, não se esqueça de compartilhar e curtir no Facebook e comentar no YouTube para concorrer a todos os prêmios da noite. Poliana, vamos começar pelo começo. Isso. Nós estamos falando de constelação familiar. O que é exatamente constelação familiar? Certo. A constelação familiar, ela traz a base da família, sistemas, né? Como você falou assim, por exemplo, lembra esse nome constelação, você conhece como estrelas. Mas também a estrela é um monte de estrelinhas, né? Sim. Onde a gente vai fazer uma constelação. Tá. Certo? Então ele é um sistema onde a gente vai olhar não só para a pessoa, mas como toda a ancestralidade dela, né? Então você tem um pai, você tem uma mãe, você tem os seus avós paternos e maternos. Então a gente traz uma base da psicoterapia, né? A constelação ainda não é uma ciência, mas a gente tem vários outros estudos, por exemplo, do campo mórfico, que a gente começa a olhar para dentro de uma constelação. E hoje o legal é que não somente, né, pessoas, a gente faz constelação com a família, mas também como empresas, né, na parte de contratação, na parte de demissão. Por exemplo, a gente tem uma empresa hoje bastante famosa, que eu tenho certeza que você já usou um produto dela, que é a Natura. Né? Então a Natura, ela constela os produtos, constela os colaboradores, né? Então a gente começa a trazer uma outra visão. Uma empresa, por exemplo, que tem um determinado problema, a gente olha, é como se fosse colocar uma lupa. Você colocou a lupa e você olha de fora com mais amplitude, da onde surge esse problema, né? Então, por exemplo, vocês que são comerciantes, né? Meu pai tem um comércio, né? Então eu sempre fui muito ligada com isso. Na frente da loja dele, sempre tem um ponto lá que não vai para frente, né? Então, nesse ponto comercial, entra uma loja, entra outra e nada vai para frente ali, né? Então, através de uma constelação, a gente consegue organizar, ver o que acontece dentro do sistema que por que não vai para frente. Às vezes, por exemplo, aquela história do burro enterrado que o povo fala. Isso. Que tem mesmo, né? Você já viu? Tem lugar, como disse a Poliana, tem lugar que parece que não vai nada para frente, né, Poliana? Não tem? E aí o pessoal fala, tem um burro enterrado aí embaixo, né? Não sei por que o pessoal diz isso, o burro, coitado, tem nada a ver com esse negócio, né?
E aí, então, com a constelação familiar, você vai lá e desenterra o burro, é isso? mais ou menos isso. E, assim, são padrões que repetem, né? Mas, tanto na família, na empresa. Tá, sem querer te interromper, já te interrompendo, porque agora já começou a subir aqui vamos lá, no caso do burro, por exemplo. Você está falando do ponto lá que não vai nada para frente naquele ponto. Bom, porque veja bem, entender um problema familiar, então imagina que eu tenho problema aqui com o Valdemar, por exemplo. Eu entendo que seria quase um trabalho de psicologia, né? Eu entendo, pode ser que não seja, e aí você vai me ajudar a entender. Ou psiquiatria. Então vamos trabalhar, ou psiquiatria. Então vamos trabalhar essa questão da relação interpessoal, piriri e tal, e coisa. Beleza, tá, isso é uma situação. Agora, no caso do ponto, né? O ponto é um imóvel, é um prédio, é uma coisa, e, né? Quer dizer, e nada vai para frente ali. Aí o que é isso? É algo... É espiritual, né, Valdemar? É isso que eu ia perguntar, se tem a ver com religião, né? Qual seria a explicação para uma coisa desse tipo aí? Ou é o ponto mesmo, tem que demolir e fazer de novo? O arquiteto que construiu era ruim? Pode ser, ué, de repente foi mal construído, enfim, como é que a gente chega nessas explicações? É claro que cada caso é um caso, eu imagino. Né, isso, cada caso é um caso, mas, por exemplo, a gente pode ter num ponto, né, problemas vindo de herança, de pai para filho. E aquilo lá, quando você fala, por exemplo, de uma herança onde se tem briga, é algo que é pesado, mas energeticamente. Você tá falando de energia mesmo? De energia. É mesmo? Não tem a ver com religião, não tem a ver com espírito. Mas sabe aquele lugarzinho que você entra, assim, por exemplo, dá um friozinho na barriga que a gente fala? Sei. Né? Então, assim... É uma aura ruim, assim, vamos dizer, é uma nuvem negra. Isso, é como se fosse uma nuvem negra, né? Só que a gente tem estudos que comprovam isso. Por exemplo, na internet, você já deve ter visto aquele famoso vídeo dos macaquinhos. Põe em uma sala, né, uma experiência, e aí põe uma sala com como uma escada, e em cima daquela escada vai colocar um cacho de banana. Só que toda vez que o macaquinho vai lá subir naquela escada para pegar um cacho de banana, todos os outros macaquinhos levam uma chuveirada gelada, né? Então, assim, os macacos começam a ficar bravos, porque não querem mais que os outros subam naquela escada, né? E aí, o que eles fizeram nessa experiência? Foram lá, colocaram os macaquinhos, tiraram esses macaquinhos e colocaram outros macaquinhos que não faziam parte do experimento, né? E daí acontecia a mesma coisa, o padrão se repetia, né? Então, assim, isso a gente não consegue ainda comprovar cientificamente, mas acontece sim de padrões se repetirem e através de uma constelação familiar, por exemplo, ou empresarial, a gente consegue fazer uma quebra, né, desses padrões, uma viradinha de chave. É como se fosse limpar. Não tem magia, não tem segredo, mas é algo que a gente começa a olhar para possibilidades novas possibilidades. Do ponto de vista psicológico, você fala? Isso. Nesse caso dos macaquinhos, por exemplo, como é que você faz? Você tem que convencer os macacos de que você pode adotar uma postura diferente. Seria algo nesse sentido. Sim. Não é benzendo, né? Como diz o outro, acendendo vela, não é nada disso. Não é nada disso. Mas pode fazer isso também, não pode? Se crê sim, né? Porque a fé faz essas coisas. Sim, com certeza. Eu acredito nisso. A pessoa tem que crer. Sim, né? Sim, pois é. Eu também acredito. Agora, no caso familiar, né? A questão de problemas que você, como está dizendo aqui no anúncio do programa, né? Problemas que a gente não consegue entender a origem. Então, sei lá, uma pessoa que tem lá um determinado problema de dinheiro, por exemplo, a pessoa não consegue acertar a questão financeira. E isso pode, a explicação para esse problema pode estar na família dessa pessoa? Como é que é isso daí? Sim, com certeza. O dinheiro, ele traz uma energia, né? E já pensou aquela pessoa que você fica pessimista, falando perto de você, não casa, filha, com um homem rico, dinheiro não presta, dinheiro é sujo, né? Sempre, lá na nossa ancestralidade, a gente ouvia um pouco disso daí, né? Uma crença limitante a respeito, principalmente, do dinheiro, né? Então, o dinheiro, ele traz uma energia, tanto do lado paterno como do lado materno,
né? Então, se a gente trabalhar de uma forma positiva, em pequenos, no nosso dia a dia, né? Trazer aquela, por exemplo, a mãe fala assim, o filho, mãe, eu quero comprar isso. Filho, eu não tenho dinheiro. Se você falar, eu não tenho dinheiro, já traz uma energia mais negativa, eu não tenho. Então, quer dizer que você não tem mesmo, né? Então, uma outra fala que a gente poderia estar fazendo é falar assim, filho, eu preciso trabalhar um pouquinho mais, você tenha paciência, que mais pra frente a gente compra. Isso vale pro negócio também? Sim. Porque eu falo pro Valdemar o dia inteiro que eu não tenho dinheiro, né, Valdemar? O Valdemar vem falar, precisa fazer isso. Falo, não, Valdemar, não tem dinheiro. Só não. Aquele cara barbudo ali que você tá vendo, ó, aquele cara horroroso ali, o Felipe Tosses, nosso produtor, mesma coisa. Ele vive pedindo as coisas aqui, né, Felipe? E aí eu falo pra ele que não tem dinheiro. Então tá errado, não devo dizer isso pra ele. Eu tenho que dizer que eu preciso trabalhar um pouco mais, é isso? Isso, trabalhar um pouco mais, trazer o lado positivo das coisas, o lado mais poliana, né? Mais poliana. Mais joguinho do contente. Aí você vai... eu vou te falar uma coisa, Alain. Quando eu iniciei na constelação familiar, eu comecei com a familiar, depois eu migrei para a empresarial, né? Eu aprendi constelação com juízes e advogados, né? Eu olhava esses bonequinhos aqui e falava, nossa, isso aqui não tem nada a ver, né? E aí hoje mesmo eu conheço mais de 14 técnicas diferentes. Eu já passei por uma situação bem séria relacionada ao dinheiro, né? E aí eu fui ver que aquilo não estava só comigo. Eu estava prestes a perder um apartamento, né? Quase foi para leilão. E a hora que eu fui ver, meu pai perdeu uma casa, minha mãe perdeu, meu tio perdeu também, teve uma questão relacionada ao dinheiro. Então, assim, a hora que a gente vai ver, padrões se repetem na família. E por que aquilo se repetiu? Né? Então, a gente começa a fazer uma análise do que é o dinheiro para você. E quando você analisa, as coisas mudam. Eu paguei 1 milhão, não sei como. Sério? Sério. Eu não tinha 1 milhão pra pegar e falar, top. Agora, Poliana, você tá me deixando muito curioso com esse negócio aí, porque claro que todos nós temos problemas financeiros em algum momento da vida, né? E eu todo dia. Pois é. Mas quando a gente fala, então, na constelação familiar, necessariamente eu preciso envolver a família. Porque veja a seguinte situação, talvez a pessoa tenha dificuldade, há aqueles que são mais céticos, não acreditam ou não querem simplesmente, ou porque tem preguiça, né? Sim, enfim, também. acham que é bruxaria, não tem essas coisas? Sim. E não estão afim de se envolver nesse treco aí, mas eu quero, sabe? Eu quero, mas de repente meu pai não quer, minha mãe não quer, e aí, como é que eu faço? Existem várias técnicas que a gente pode estar utilizando para, por exemplo, fazer uma constelação. A gente pode, por exemplo, vamos fazer uma constelação aqui? Vamos utilizar a sua equipe. Não necessariamente precisa ter o papai, a mamãe, todos aqui, né? Então a gente pode, por exemplo, utilizar o Felipe para representar seu pai. O mocinho aí, que eu não sei o nome dele. Mocinho! Não, para no mocinho! O cara tem 65 para no mocinho que já tá bom, já. Valdemar. Tá bom. Ganhou a noite, né, Valdemar? Então, o Valdemar, ele pode representar a sua mãe, né? Então, cada um vai representar e vai, assim... Valdemar pode representar a minha mãe? Pode representar a sua mãe. Tá certo. Aí, dona Heloísa, pra senhora. Ou também a gente pode utilizar os bonequinhos para representar pessoas, né? Ou situações. Então, quer dizer, em última análise, você está querendo dizer com isso que essa terapia, posso dizer terapia? Sim, pode dizer uma terapia. Ou não é esse o nome? É terapia. Sim. Então, essa terapia, em última análise, eu poderia fazer sozinho. Mesmo em se tratando de uma questão coletiva, digamos assim, mas eu posso resolver isso sozinho. Poderia, não pode. Vou trazer para o presente, pode, posso né? fazer. Sim. E aquelas pessoas que já faleceram, a mesma coisa? Porque pode ser, não estou querendo culpar, com todo respeito, aqueles que já desencarnaram, né, Valdemar? Mas às vezes a gente consegue até enxergar, já que, enquanto você está falando aqui, eu estou pensando, né, que danado, de repente, pode ser que algumas dessas coisas tenham começado lá com o bisavô, não é assim? Com uma... E aí, a gente consegue trabalhar isso também nessa constelação? Sim, a gente consegue. Pode ter um representante, por exemplo, para o seu avô que está desencarnado, que hoje não está mais aqui. Mas aí precisa ser um médium, não? Não. Não precisa? Não, ele vai representar. É uma representação simplesmente. Isso, o Valdemar, ele pode representar o seu avô que não está mais mesmo aqui. Mesmo ele não conhecendo... Mesmo não conhecendo. Entendi. Né? Interessante isso, né, Valdemar? Muito interessante. Só voltando à questão do não, que eu achei bastante interessante, é uma coisa que eu também
usava muito, não, né? Eu não sei, reza a lenda, não sei se isso é verídico, mas falam que convidaram certa vez Madre Teresa para participar de uma campanha não à violência. Ela falou, eu não irei. Quando me chamarem para fazer uma campanha do sim à paz, aí eu irei. Porque é o sim que prevalece, né? Então é uma mudança de conceito, né? Uma mudança de conceito, é bem isso. É bem mais positivo. Tá. E hoje a gente está utilizando muito a constelação na vara, no direito. Né? Um dos maiores movimentos aqui é no direito. A gente tem constelação, por exemplo, na área da saúde, na pedagogia, no direito, né? Então, por exemplo, você está com um problema, né? Ou de separação, ou uma relação familiar. Então, a gente, por exemplo, alguns fóruns aqui no país já adotaram a constelação para poder ser trabalhada, né? Então, a gente pega, por exemplo, um pai e uma mãe que estão lá brigando por questões relacionadas ao dinheiro. Eles não olham para o filho. Então a gente faz uma virada de chave, uma outra visão, e aí já tem estudos comprovados, né, que esse andar desse processo vai mais rápido, né? Por exemplo, a gente tem grandes juízes aqui no país. Eu trago o nome do Sam Stork, né? Ele é lá de Maceió, de Salvador, e ele traz a base do direito, né? Então tem hoje muitos juízes e advogados, né, fazendo parte dessa grande comissão sistêmica, né? Por isso que é uma constelação. Uau, muito interessante. Vamos dar uma passadinha rápida aqui pelas redes sociais. A Juliana Mendes já chegou. Ju, obrigado, viu, pela participação. Ela está desejando uma boa noite a todos. O Zé lá de Junqueira, lá do restaurante O Casarão, também está por aqui desejando boa noite. Zé, obrigado. Elizabeth também está por aqui desejando boa noite. O Wilker. A Le Braga lá da Toque Verde também está por aqui. Muito obrigado a todos vocês. A Cláudia Marques, Mentoria Sistêmica, sua colega lá. Também desejando boa noite. Obrigado, viu, Cláudia? A Cláudia é daqui de Barretos, não? Não, a Cláudia é de um município próximo de São Paulo. A gente tem uma parceria dentro de um projeto da pedagogia sistêmica. Então, a gente leva o sistêmico da constelação para dentro das escolas. Né? E, sim, ainda principalmente agora, né, com esse momento que a gente está vivenciando. Ontem teve novamente mais um ataque no Paraná, né? E aí a gente começa a olhar para essa lupa abrangente, né? Então a gente começa a colocar cada um no seu papel, o professor no papel dele, o aluno no papel dele, o diretor no papel dele, né? Então a gente trabalha através de uma consultoria, por exemplo, em escolas. E é bem legal isso daí. Essas terapias de constelação, você recomendaria ou recomenda que sejam feitas individualmente ou que de fato elas aconteçam em grupos, né? Então, por exemplo, eu quero resolver lá um determinado conflito com a família. O ideal é juntar a família toda e fazer esse trabalho ou não? O ideal é fazer sozinho mesmo? O resultado é o mesmo, né? Tanto em grupo quanto com os bonequinhos. O perigo de fazer em grupo é que pode rolar uma DR ali, não pode? Então, assim, a forma com que eu faço, por exemplo, eu faço de forma oculta. Então, o Valdemar vai estar representando a sua mãe, certo? Você não vai saber, ele não vai saber que está representando a mãe dele. Depois a gente faz até uma revelação, né? Então, Poliana, eu quero constelar uma questão sobre relacionamento. Né? Então, assim, a gente vai estar fazendo o processo da constelação, ninguém vai ficar sabendo isso, né? Então, a gente tem uma ética profissional. Claro. Agora, já se a gente for com os bonequinhos vão estar representando, aí fica entre nós, né? Mas, assim, as duas técnicas é bem legal, só que vai da pessoa, né? Às vezes, assim, a diferença que tem é que quando a gente faz em grupo com pessoas, as pessoas falam, né? Então, aquele falar, às vezes, pode ser um pouquinho diferencial, né? Pode ser melhor. Sim, depende da pessoa, mas, né? Não é? Pode não ser, né? Pode não ser também. Exatamente. É aquela história de colocar um de frente para o outro, pode ser, eu particularmente gosto da ideia de sentar-se à mesa para solucionar conflitos, né? Então, se eu tenho um problema com o Valdemar aqui, eu acho muito legal a ideia de sentar e vamos conversar. Mas pode ser pior, né? Vai depender muito de cada caso.
Pode virar mesa, exatamente. A Graziela Macedo também está mandando boa noite aqui. Graziela, valeu, obrigado. Sônia Emi também está por aqui. O Carlos Mazzoni, a Dona Neide, minha sogra querida, Dona Neide, obrigado. A Giovana também está por aqui. A Ângela, Débora, Janaína, Giovana. Ixi, puxa vida, tem um monte de gente. Obrigado a todos vocês. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui no Facebook. Claudinei Soares, olha lá, meu sogro. Sogrão. O que ele está dizendo aqui? Os brinquedos que você está falando eram os Legos Playmobil e o Valdemar lembra, era da nossa época. Playmobil, é isso mesmo. Júnior pra frente. Falou. Eu sou Sandy Júnior pra frente. Tá bom. Tá. A Giovana Pereira, eu já falei. A Rúbia, minha esposa, também tá por aqui. Boa noite, meu amor. Tá esperando. Tá lá cuidando da Laurinha. Cadê Lair? Quem é Lair? Não, esse foi você. É sua irmã, né? Tá bom. Tem como fazer uma demonstração dessa atividade, como chama isso, de uma terapia, Poliana? É possível? Não agora, mas num outro momento, sim, lá no próximo bloco, a gente consegue fazer uma pequena demonstração? Consegue, sim. Mas não é perigoso eu me comprometer aqui, não? Não. Porque de repente ela perguntar o que eu acho de alguém aí, né? Você tá com medo, né? Tá com muito medo, tá estranho isso aí. Vai que a gente conta as verdades, de né? entregar o ouro, Porque né? tem umas criaturas aí que se eu falar o que eu penso delas, eu tô enroscado, não pode falar, não pode, né? Melhor você ficar quietinho. Então tá, vamos fazer um intervalinho então, pra gente tomar uma aguinha? Olha, eu quero que você aí de casa fique atento, porque nós estamos começando ainda o programa, agora são 20 para as 9, tem muito chão ainda até as 9h30. Vai lá no Facebook, manda a sua pergunta para a Poliana, não perca essa oportunidade. Puxa, nós estamos falando de constelação familiar. Eu duvido que você não tenha um problema aí na sua casa, não é possível, né, Valdemar? Caramba, tem não é como, possível, né? Você deve ter. Então aproveita, coloca aí a sua dúvida, ou então lá no trabalho, sabe aquele chefe xarope que você tem lá? Só não pode... Não, se não tem um problema, cria um agora para resolver. Inventa coloca aí a sua dúvida para a gente poder esclarecer aqui, ou então conta uma história. Né? De repente tem alguém aí que já fez uma terapia de constelação e conseguiu ter um case bacana, conta pra gente, compartilha lá no Facebook e no YouTube. Mas não se esqueça de curtir e compartilhar a publicação no Facebook e comentar no YouTube para você poder concorrer a todos os prêmios da noite. Você já sabe quais são os prêmios, né? Então eu vou reforçar. Ó, tem almoço para 2 pessoas lá no restaurante O Casarão. Tem também Vale Gás da Duligás. Olha que beleza, hein? Terça-feira já levar um Vale Gás de presente. Nossa senhora, hein? Maravilha. Mistura, né? Pois é. Não, mas puxa, já é um ganho danado. Tá ótimo. Aliás, nós estávamos falando, né, Poliana, que às vezes acontece isso. O cara faz aquela poupancinha de R$100, daí o gás acaba, a poupança vai pro vinagre, não é assim? Então, no caso aqui do hashtag, você pode ganhar o Vale Gás. E aí você não vai ter esse problema. Tem também os 2 pares de ingresso para curtir o cinema lá no Centerplex. E claro, tem o Pix premiado de R$100 lá da Gold Web. Beleza? Então vamos fazer um intervalinho rápido, 2 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente volta. Cardápio variado e muito mais sabor para o seu almoço é no restaurante O Casarão. Desde 1994, servindo você e sua família com qualidade nas opções self-service, marmitas e marmitex. Aos sábados, servimos nossa tradicional feijoada completa. Restaurante O Casarão, sua opção de almoço com muito mais sabor. Olá, sou o Paulão do Paulão Center e hoje vou deixar uma dica para você. Troca a correia dentada do seu veículo e evite o gasto desnecessário. O Paulão Center parcela o seu serviço em 10 vezes sem juros nos cartões. Vem para o Paulão Center completo para o seu carro. Você papai, você mamãe, está a fim de fazer aquele chá revelação bacana? Mas para isso, é claro, você precisa saber com certeza qual é o sexo do bebê. Aqui no Laboratório DS você faz o exame de sexagem fetal sem necessidade de agendamento, sem necessidade de pedido médico. É um exame muito simples
com uma coleta de sangue, em 3 dias você já tem a certeza de qual é o sexo do bebê. E sem aquele risco tradicional dos exames de imagens, onde eventualmente poderia haver alguma dúvida. No exame de sangue não há dúvida nenhuma. Então é isso. Quer saber com certeza qual é o sexo do seu bebê? Corre para cá, do Laboratório DS. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do hashtag e continuamos aqui conversando com a Poliana Loverbeck sobre constelação familiar. Não se esqueça, corre lá nas redes sociais, Facebook, YouTube, participe, envie a sua pergunta e lembre-se que você concorre por conta disso a vários prêmios. Para participar dos sorteios, basta você no Facebook curtir e compartilhar a publicação, depois você vai lá para o YouTube e faz o seu comentário, que pode ser naturalmente aquela pergunta que você deseja fazer aqui para nossa convidada. Só lembrando os sorteios dessa noite: um almoço para 2 pessoas lá no restaurante O Casarão. Tem também aquele Super Vale Gás, oferecimento lá da Duligás. Tem os 2 pares de ingressos para curtir cinema lá no Norte Shopping Barretos, no Centerplex. E também o Pix premiado de R$100, oferecimento da Gold Web. Lembrando que especificamente no caso do Pix da Gold Web, você precisa, além de curtir e compartilhar, além de comentar, também dizer para nós lá no último bloco quantas vezes apareceu o comercial da Gold Web ao longo do programa. Ô Poliana, nós estávamos falando no finalzinho do bloco anterior sobre a possibilidade de fazer uma simulaçãozinha, né, para que as pessoas, os nossos queridos amigos lá de casa, pudessem ter uma ideia de como é que funciona uma terapia dessas. Você acha que a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido agora? Sim, vamos fazer sim. Bora lá? Bora lá. Então vai, vamos lá. Tem 3 bonequinhos aqui, Tem 3 né? bonequinhos. Tá. Eu vou deixar um aqui guardadinho e a gente vai utilizar esses 2 bonequinhos. Um masculino e um feminino, tá? Ok. Então, por exemplo, esse daqui, ele vai estar representando o seu pai e essa a sua mãe. Tá. E você pode colocar o dedinho em cima dele? Do meu pai. Isso. Certo. Aí eu vou falar umas frases, você repete comigo. Tá bom. Fala assim: querido pai. Querido pai. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por tudo que aconteceu. Por tudo que aconteceu. Eu não sou o filho perfeito. Eu não sou um filho perfeito. Mas a gente faz. Mas a gente faz. O que a gente pode. O que a gente pode. Você também. Você também. Não foi um pai perfeito. Não foi um pai perfeito. Pais perfeitos. Pais perfeitos. Não existem. Não existem. Mas eu sou grato. Mas eu sou grato. Pela vida. Pela vida. Que você me deu. Que você me deu. Como que é pra você falar isso? Muito tranquilo. Se você... De fato, se eu estivesse diante do meu pai, eu diria algo muito parecido com isso, né? Então, para mim é bem tranquilo dizer tudo isso. Ao meu pai, e eu quero que fique claro aqui, e olha lá, nós já aproveitando aqui a oportunidade para fazer terapia, né, Valdemar? O meu pai Rogério, De né? graça. Porque eu não sou o filho biológico dele, mas ele é que é meu pai, né? Então, para ele eu diria tudo isso sim, sem dúvida nenhuma. Certo. E agora vamos fazer um movimento com a mãe. E agora vamos à minha mãe de amarelinho aqui, mamãe. Fala assim: querida mãe. Querida mãe. Eu sou grato. Eu sou grato. Pela vida que você me deu. Pela vida que você me deu. E também. Pela continuidade da vida. Pela continuidade da vida. A tua mãe também, ela não é sua mãe biológica? Não, ela é. Ela é? Ela é. Tá. Então, sou grato pela vida que você me deu. Sou grato pela vida que você me deu. E agora? E agora? Siga em frente. Siga em frente? Sigo em frente. Sigo em frente. Isso. Para o meu sucesso. Para o meu sucesso. Ok? Essa frase me parece uma espécie de despedida. Não é. Não. É um tipo: mãe, eu tô pronta, eu vou pra vida. Né? O pai nos leva ao mundo, a mãe nos leva à vida. Posso tirar a mão da mamãe? Sim, aqui? pode tirar. Tá. Então a gente traz. Isso que eu fiz com você foi só um exemplo, Claro, tá? claro. Mas essas frases, por exemplo, de ressignificação,
vai ser baseada no momento que você traz, né? É claro que essas frases, naturalmente, você as colocou aqui como um exemplo. Como um exemplo, até sim. porque nós não combinamos, você Sim. não... Eu acho que não é nem questão de combinar, né? Nós não conversamos. Mas para chegar nesse ponto, há uma conversa anterior, naturalmente. Sim, é uma conversa suponho, anterior, né? né? A gente vai colocar os bonecos, né? Se eu estivesse fazendo com você, não seria eu colocaria os bonecos aqui dessa forma, seria você, né? Eu vou falar, pega um bonequinho para representar alguém, pega outro bonequinho para representar alguém, e aí você vai trazer o sentido do que esse bonequinho está representando, né? Mas aí a gente precisaria de um tempo um pouquinho maior. E a gente vê também, que é interessante, uma questão de posicionamento. Por exemplo, os nossos pais, eles não deram a vida, né? Então existe um equilíbrio entre eles, pelo menos deveria existir, né? O pai e a mãe são 50% da gente, 50% nós somos papai e 50% da mãe, mesmo se não for o nosso pai, por exemplo, ou a nossa mãe biológica, né? Quando a gente tem pessoas, por exemplo, que são adotadas ou criadas por outras pessoas, a gente não vai ver somente os pais biológicos, como também os pais que deram a continuidade da vida, né? Por isso que eu te perguntei, né, como que é a sua relação com a sua mãe, né? Você falou, não, minha mãe é minha mãe biológica, né? Então, às vezes, por exemplo, a gente tem pessoas que deram continuidade na vida, né, para a pessoa ir crescendo, ir para o mundo, né? E é bem legal, porque na constelação, por exemplo, a gente vê, são 3 leis sistêmicas: o pertencimento, a ordem e hierarquia e o equilíbrio. Se eu falar, por exemplo, o nome de todo mundo da sua equipe, esquecer do Valdemar, nossa, ele vai ficar triste, vai se sentir excluído, né? Dependendo da situação, vou até agradecer. Tem hora que é até bom, né, Valdemar, se esquecer, né? Verdade. Então a gente vai esquecer dele, coitado. Então, essa questão do pertencimento a gente se coloca no lugar de outra pessoa, né? Coitadinho do Valdemar, tá aí, pois né? Abandonado, jogado às traças. Acabado, né? Acabado. Ganhando pouco. Ficando careca. A barriga cresceu, né? Então, isso é uma questão de pertencimento, né? E uma questão de hierarquia, por exemplo, quem que são maiores do que nós? Nosso pai e nossa mãe. Eles vieram antes, né? Quem que é o chefe da empresa? Quem que é o responsável da empresa? A gente começa a olhar para isso daí hierarquicamente, quem é maior que nós, né? E tem a questão do equilíbrio entre o dar e o receber. E eu vou fazer um exercício com você aqui. Opa, vamos lá. Você tem 2 bonequinhos, certo? Tá. E eu tenho um bonequinho, certo? Todos os bonequinhos é o mesmo valor, tá bom? A gente vai lá na festinha do Valdemar. Vamos lá. Eu vou dar um bonequinho para ele de presente e você dá um bonequinho para ele de presente. Certo? Os dois têm o mesmo valor. Valdemar, quem que deu mais? Eu ou ele? Deram o mesmo. O mesmo? Sim. Eu falo pra você que não. Não, então, não é. eu não dei o mesmo. Eu posso responder? Sim. Eu diria que você deu mais. É porque ela só tinha um, né? Porque você só tinha um. Eu só tinha um. Eu tinha 2. Então eu dei a metade e ela deu tudo. É o óvulo da viúva lá do Evangelho. Né? Mas não quer dizer que um esteja certo e o outro errado. Você deu tudo porque você só tinha um. Tinha um. Mas aí eu vou dar tudo num relacionamento, eu vou dar todo o meu dinheiro que eu tenho e vou ficar sem nada. Então aí a gente começa a estudar um pouco mais desse equilíbrio, né? Porque se eu dar tudo pra você, eu vou ficar sem nada. E aí? Né? Então a gente vai fazendo o que a gente pode. Então isso a gente vai trazendo para todas as etapas da nossa vida esse equilíbrio. Então a gente busca com a constelação o equilíbrio, né, interior da gente. Tudo tem que ter uma base, né? Você não pode sair dando tudo que você tem, senão você vai ficar sem. Você fica sem. Ô, Poliana, de que maneira essas terapias, porque nós estávamos falando agora há pouco na nossa conversa, que essas terapias elas podem me ajudar em vários aspectos da minha vida, né? Em relacionamento, no meu trabalho, ou até mesmo na gestão financeira, digamos assim. Mas me chama a atenção especificamente a questão de saúde, né? Então, se eu tenho problemas de saúde, questões
tudo bem que eu faço a pergunta e ao mesmo tempo eu já consigo imaginar. Porque a cabeça liga, tudo está relacionado, acho que é isso, né? Mas a pergunta é essa, de que forma essa atividade, essa terapia poderia me ajudar a trabalhar essas questões aparentemente biológicas, digamos assim, né? De saúde mesmo. Sim. Então, é bem legal isso que você trouxe, porque hoje a gente tem uma legislação que é tratada a terapia da constelação familiar, por exemplo, dentro das PNICs, né? Então, tem uma lei para isso, que é autorizada, por exemplo, dentro do SUS, né? Então, através de um recurso, por exemplo, dentro do município, a gente consegue fazer um projeto para ter dentro de um posto de saúde no atendimento, né? Igual eu trabalhei dentro da Unifesp, no Hospital São Paulo. Lá dentro do Hospital São Paulo tem um grupo que fazem com os colaboradores e para quem quiser estar participando de constelação. Então isso, por exemplo, já pensou você, quem não conhece aquela pessoa que fala assim, nossa, eu tô mal, eu tô ruim, tô passando muito mal, né? Então assim, claro que a gente vê o interior de cada um. Por exemplo, se eu pegar e te dar um tapa na cara agora, não vou fazer isso, tá? Por favor. Você vai... Merece. Mas não faz não. Vai lá, Valdemar, vai. Deixa acabar o programa. Você pode ficar triste, frustrado, você dá um tapa na cara do Valdemar. O Valdemar vai ser legal, vamos fazer? Ai, que besta! Bora lá? Demonstra pra então nós. Vai falar, nossa, essa moça é louca. A gente faz... Então, cada um tem a sua forma de lidar com aquela doença de uma forma diferente, né? Então, aquilo a gente começa a trazer percepções que a pessoa fala assim, nossa, mas é tão ruim pra mim, mas a hora que ela vai olhar do vizinho é pior. Né? Então a gente começa a trabalhar esses gatilhos emocionais com as pessoas, né? Então por isso que eu falo, não tem mágica. Não tem mágica e se você me permite dizer, me parece muito parecido com a psicologia, né? Ou não? Sim, tem a ver, né? É uma terapia, dentro também pode ser da psicologia, mas não necessariamente a pessoa precisa ser psicólogo para ser constelador, né? Mas a gente tem diversas questões que a gente pode usar, por exemplo, dentro de uma empresa. Eu não vou usar a parte emocional, eu vou usar mais a parte técnica da constelação, para a gente poder entender o que ocorre naquela empresa ali, que todos os coordenadores que eu contrato para aquele setor não dão certo, né? Que emaranhado sistêmico tem isso daí naquela empresa. Então a gente começa a olhar um outro lado fora da psicologia, né? Entrelaça um pouquinho com cada coisa. Quando a gente vai falar de constelação, eu, por exemplo, eu podia vir aqui um dia e falar só de prosperidade, né? Que é muita coisa, né? Então, sempre a gente está estudando, sempre a gente está se atualizando, né? Então, é isso que traz a base. Você está falando aí da questão da prosperidade, nós falamos da questão da doença, mas naturalmente o pessoal de casa deve estar muito interessado na questão da grana, né? Todo mundo quer dinheiro, né, Valdemar? Precisando. E muitas vezes... O pagamento meu já foi embora. Nós estávamos falando aqui no comecinho da nossa conversa, em tom de brincadeira, naturalmente, nós falamos que parece que o nosso dinheiro é macho, né? Não tem essa coisa? Fala, mas não é possível, né? Eu gastei 15, aí eu me esforço, mês que vem eu ganho 15, aí parece que os 15 também não dá mais, e aí precisa ganhar mais e tal. Como é que a constelação pode me ajudar a sair desse círculo vicioso do quanto mais eu ganho, mais eu gasto, e parece que o dinheiro nunca dá? Através dos pensamentos, através dos seus atos, do seu dia a dia. É mesmo? Sim, porque se você pensa, você acaba fazendo trazer aquela energia para o dinheiro de uma forma negativa, né? Então, por exemplo, hoje, inclusive, 60% dos meus clientes são da área financeira, trabalham em ramo bancário. Sério? Sério. 60% dos meus clientes são dessa área, né? De como lidar com o dinheiro, como você se lida com o dinheiro, né? Essa energia vem da onde? Vem do pai e vem da mãe, a energia do dinheiro. A gente trabalha tanto questões paternas como também questões maternas. Da mãe, o dinheiro vem. Com o pai, o dinheiro fica,
né? E aí vocês pensam como seria isso para vocês, o vir e o ficar. E uma das coisas mais engraçadas que tem, você estava até comentando um pouco da poupança, né? Qual que é o objetivo de você fazer uma poupança, por exemplo? Que objetivo você vai colocar? Ah, eu vou fazer uma poupança para eu viajar. Eu vou fazer uma poupança para eu, por exemplo, comprar uma casa. Para quê? Qual que é o objetivo dessa poupança? É muito importante a gente colocar um objetivo concreto. Porque você vai falar assim, ó, eu vou deixar o dinheiro guardado para uma questão, por exemplo, de saúde. Então tá sujeito a você utilizar esse dinheiro para uma questão de saúde. Você já coloca essa expectativa no dinheiro, essa energia, e ele vai ser gasto para isso. É interessante isso que você está dizendo, porque de fato... Você paga o negócio de caixão, não paga? Pago. Então, é mais ou menos o que ela falou aí. É melhor parar de pagar? É melhor parar de pagar, senão aí eu não vou morrer? Mas morrer não tem jeito, né? Vou morrer de qualquer jeito, né, Poliana? Ele paga aí. Mas plano de saúde, por exemplo, tem que pagar, né? Porque é aquilo, ninguém quer ficar doente, mas se ficar, é melhor ter do que não ter, né? Faz sentido. Não, mas eu entendi o que você está dizendo. É claro que não é nada disso que a gente está falando, porque você é um bobalhão e deu uma contribuição completamente tosca. Como, aliás, você sempre faz. Você ficou meio assim. Não fiquei não. Eu tô apenas dando corda para um bobalhão. Esse cara só fala bobagem. Você tem que tem chamar como tirar ele daqui, ô Felipe? Você tem que chamar o Betão. Ele controla o áudio, né? Você tem que chamar o Betão do AMA. Pro BNI. Mas, Poliana, isso que você está dizendo é interessante, porque de fato, eu estava até fazendo uma reflexão aqui, enquanto você falava, e eu estava pensando cá com os meus botões o seguinte: imagina que eu tenha um problema de relacionamento, e eu sou católico, né? Geralmente, o que um católico com problema de relacionamento faz? Procura o padre, não é assim? Sim. Né? O evangélico com problema de relacionamento, o que ele faz? Ele procura o pastor, não é assim? O espírita, dependendo da coisa, ele vai procurar o líder lá da casa que ele frequenta, o médium, ou até o pai de santo, vai depender no caso dos espiritualistas, né? Sim. E por aí vai, né? Onde é que eu quero chegar? Então, essas pessoas, essas lideranças, em tese, por terem a confiança, né, daqueles que o seguem e tal, eles têm o poder, né, de, vamos falar assim, direcionar, né, aquelas criaturas. E se tiverem técnicas corretas, e aí então eu fico pensando na constelação, por exemplo, ou da psicologia, ou outras técnicas, ou o próprio conhecimento profundo do evangelho e tudo mais, porque vamos combinar que o evangelho é uma bruta de uma terapia psicológica extraordinária, né? Então, esses profissionais, associando aqueles conhecimentos que eles possuem lá da religião a essa técnica da constelação, em tese, eles poderiam fazer muito mais por aqueles que o procuram do que se não a tiverem. Ou eu estou falando uma bobagem tremenda? Não, vendo por esse aspecto, sim. Não trazendo por um aspecto religioso, mas claro, trazendo por um aspecto técnico humano, mesmo, técnico, de melhorar a vida das pessoas. Sim. Né? Mas, assim, é interessante, até um assunto aqui que a gente traz, assim, né, para quem vai se aprofundar um pouco mais no tema. Por exemplo, se você também... Até quando que eu devo auxiliar alguém? Né? Se você, toda vez você fazer pela pessoa, ela nunca vai abrir um caminho para a vida dela, né? Então, por exemplo, a criança, de acordo com a idade que ela vai crescendo, então assim, minha filha quando nasceu eu precisava dar o peito, ela precisava de mim, né? Se ela não me tivesse, eu ia ter que dar uma mamadeira, alguém ia ter que dar uma mamadeira, senão ela não sobrevive. Então, a partir do momento que a criança vai crescendo, ela vai tomando ações por conta dela, né? Então, a partir do momento que ela chegar a ser adulto, ela foi para a vida, foi para o mundo agora, é com você, né? Então, a gente começa a olhar essas questões também. Né? Não auxiliar, não ajudar as pessoas, que eu acho que a gente deve fazer isso daí, mas até quando que a gente vai ajudar alguém? Né? Às vezes você pode estar ajudando muito aquele filho seu e você está fazendo demais por ele. E na intenção de ajudar você está atrapalhando. Né? E é difícil dizer isso para um pai e para uma mãe, hein? Colocar um limite, né? Não deve ser nada fácil. Mas precisa. Minha esposa briga muito comigo por conta disso, porque ela fala que eu mimo demais. Né? Você foi muito mimadão, né? Até hoje. Não, pode ser, talvez, não sei. Eu acho que não, né? Mas essas coisas a gente não reconhece, né, Poliana?
A Ivete está por aqui, Ivete Busa. Ivete, obrigado, viu, pela participação. Ela está dizendo... Quem? Minha aluna. Aluna, olha que legal, Ivete, bacana. Quem tem descendência italiana igual a mim, ela está dizendo, tem muito dessas questões com dinheiro. Meus ancestrais não conseguiram muito dinheiro e eu também fico muito limitada. Mas você sabe, Ivete, você está falando isso e você tem toda a razão. E eu também tenho descendência italiana e eu sinto isso também. Porque a gente olha para as histórias das nossas famílias, a Ivete está dizendo, e pelo visto na dela não é diferente, né? E aí a gente fala assim, meu avô perdeu muito dinheiro, não tem muito essa coisa? Sim. Né? Meu avô tinha fazenda, meu avô tinha empresa, meu avô era rico, mas socou todo o dinheiro dele no... São ciclos que vão se repetindo, seria isso? Não é? Isso. É. Minha avó, por exemplo, ela é italiana também, né? Então, aquele banquete que tinha na casa dela quando ela fazia comida, nossa, era um banquete, era comida para 4, 5 pessoas que iriam lá, mas a comida era para 20. Você ficava a semana inteira comendo. Muita mas fartura, a gente né? olhar isso daí, por quê? No passado foi escassa a comida, né? Então traz como abundância para não faltar, né? Então faltou no passado e agora, né? Então tem toda essa perspectiva, né? Então assim, antes eu ia chegar na casa da minha avó, ela falava assim, vamos comer, come um biscoitinho, não sei o quê. Eu sempre falava não, agora não, agora assim, quando eu tenho essa possibilidade, né? Então eu aceito, né? Que é um gesto mínimo, mas é o de uma aceitação. Eu reconheço você, eu olho você, né? E está tudo bem o que passou, mas agora tá tudo bem. E casa de vó é bom demais, né, cara? Você que tem a casa da tua avó, bicho, pra você tomar um cafezinho, comer uma bolacha, tem que ir, né? Tem que aproveitar, porque infelizmente vovô e vovó vão embora um pouco mais cedo, né? É triste, é uma pena. Puxa, só uma parte, a gente vê não, a palavra... Não tem brincadeira. A palavra energia, ela vem sendo usada muito fora do conceito da física, que segundo a física, a energia é a capacidade de produzir trabalho. E você mencionou a palavra energia, não estou dizendo que mas algumas outras linhas místicas. Hoje em dia é muito comum a gente ver o uso da palavra física quântica, que nem é física quântica, é mecânica quântica, que está dentro da física, também sendo utilizada de uma forma não muito a ver, aliás, muito pouco a ver com a física mesmo, nada a ver com a física. Mas a questão é a seguinte... qual que é o conceito de energia? A gente vê mesmo espiritualistas falando sobre esse conceito de energia, e energia pela física, ela é mensurável. Então quando você fala em energia, o que é essa energia que você fala? Inteligente, ele andou estudando, né? E tem um negócio que ele consome ali na gaveta que depois você vai ver no espetáculo. Não, é que eu gosto muito disso, eu estava lendo a respeito também. Assim, Valdemar, ótima pergunta sua, né? Como todas. Esse tipo de energia... Baixou uma entidade ali. Baixou o espírito. Esse tipo de energia não tem como a gente mensurar. Né? Não é uma coisa que não tem como botar um relógio igual a CPFL faz lá em casa, né? Pra medir. Sim. Impossível, né? Não tem como a gente mensurar. Não precisa ser científico, né? Eu vi uma doutora em física falar sobre isso. Não precisa ser científico. Ela super respeita todas as linhas místicas, religiosas e não religiosas. Ela fala, mas não precisa ser científico para ter validade, para ser bom. Porque a gente fica muito preocupado, né? Mas isso tem uma conotação científica, isso tem respaldo científico. Se não tiver, também não tem problema. Não deixa de ser uma energia, por exemplo, se você coloca aquela energia no dinheiro para algo positivo, né? Então você está querendo que aquele dinheiro... A minha filha, por exemplo, eu ensinei ela a fazer, por exemplo, uma poupança energética, que não tem a ver com constelação. Fazer o quê? Uma poupança energética. Eita. Como é que é isso? Muito legal isso daí. Quantos words? Inclusive veio dentro da numerologia, uma pessoa que eu admiro bastante e que eu gosto também. E dentro dessa poupança energética, ela tinha um envelope e ela ia colocando toda semana um dinheirinho lá dentro daquele envelope. Né? Então a gente foi trabalhando com ela uma questão de prosperidade. Ela queria comprar uma boneca da Rapunzel. Gente, foi tão legal, porque quando ela juntou esse dinheirinho para comprar a boneca da Rapunzel... Dinheiro mesmo? Dinheiro. Dinheiro. Ela tinha R$200. Olha. A boneca custava... ela tinha mais de 200, né? A boneca na época custava R$200. E aí, ela pegou e falou, mamãe, eu quero comprar boneca. E quando ela foi comprar a boneca custava R$100. Olha, ela ficou aí, com... Não, ela...
Ainda ficou assim, R$100 no um pouco mais que ela já tinha juntado isso daí. Então você coloca um movimento, é uma energia do dinheiro, você tá colocando um movimento naquele dinheiro. Sim, ele não tá parado, né? Ele não tá guardadinho lá no cofrinho. Ele tem um propósito. Sim, entendi. Muito bom, muito bom. O Carlos Nunes também tá por aqui. Olha lá, o Carlos, nosso DC querido lá do BNI. Alan, boa noite. Bacana essa entrevista. Todos aqui em casa estamos curtindo. Que legal. Bacana, obrigado, viu, Carlão? Maria Amália, boa noite. Que trabalho bonito, ajudará muitas famílias. Já vi o filme Uma Nova Mulher, realmente é muito bom. Parabéns, Poliana. Valeu, Maria, obrigado. A Janaína Dalólio, a Janaína lá da Humanicare. Janaína, obrigado pela participação. Filha do Edivaldo Dalólio. É mesmo? É, ué. Aí, ó. Edivaldo, lá do Chico Xavier, você conhece. É mesmo? Mora aqui perto, aqui, quarteirão daqui, depois não vai passar lá. Poliana, parabéns pela explicação. Ivete Busa, deixando para os nossos ancestrais o que é deles. Temos a epigenética, mas está em nossas mãos ativar ou não. A constelação nos ajuda a deixar com nossos ancestrais e não carregar. Puxa, legal isso, né? O que é epigenética? Interessante. O que é epigenética? Epigenética é alguma coisa relacionada com... A genética. Genética. Mas tá bom, valeu, Ivete, obrigado. Ô, Leocir, boa noite, Poliana, está bem interessante sua explicação, parabéns, valeu. Tia, será que é Leocir, tiadinha? Tá bom, obrigado, viu? Deve ser. Leocir. É tio ou tia? Tia. Tia, obrigado, Leocir. Suponho que seja sua tia. Alexandre Soares, boa noite a todos. Alexandre, obrigado. Kaique, dia 20, Alan, tô precisando de um vale. Ao vivo, manda assim? Esse 100 pra cá. Amanhã você pensa passa positivo aí, Kaique, que você vai ganhar 100 pila. O seu termo de rescisão. A Giovana também tá pedindo pra fazer o vale do Kaique aqui. Ô, louco. O Alexandre, na constelação, a figura paterna sempre representa o seu caminho financeiro, estou correto? E quanto à materna? É a pergunta dele. Vai ter que ficar para o próximo bloco? Tá bom. Agora, para o final do último bloco, tem uma dica bacana para você que acompanha o hashtag e que naturalmente gosta de um bom filme, que é cadê o Transformers, é isso, Felipe? Tem trailer desse? Ele está em cartaz lá no cinema? Olha só, está em cartaz lá no Centerplex, o filme Transformers. Esse filme é muito legal para você, principalmente que gosta de bons efeitos especiais, né? É 2D e 3D, ô Felipe? Tem o trailer dele aí? Vamos ver o trailer desse filme então, e aí a gente já sai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta, pode ser? Bora lá! Por centenas de anos, a nossa espécie permaneceu escondida na Terra. Mas a escuridão nos encontrou novamente. Prime. Trata-se do destino de todos os seres vivos. Unicron está chegando. Achei que a gente fosse parceiro. Você trouxe um humano pra cá? Eu não sou ninguém, eu nem vi nada. Eu nem tô vendo nadinha agora. Esta guerra não é nossa. Optimus, precisaremos uns dos outros para sobreviver. Esse cara é muito grande? Ele come planetas. Então é bem maior que um planeta. No final, tudo com que você se importou será consumido. Talvez tenha outro jeito de salvar nosso lar. Você nunca enfrentou nada parecido. Deixa eles virem.
Bom demais, né? Então olha lá, você que está acompanhando o programa, de repente pode ser que ganhe aí o par de ingressos para curtir o cinema e de repente você vai lá e assiste esse filme. Ainda dá tempo, corre lá nas redes sociais, Facebook e YouTube, faça seu comentário no YouTube, mas não se esqueça de no Facebook curtir e compartilhar a publicação para concorrer a todos os prêmios da noite. Vamos lembrar quais são. Tem aquele almoço maravilhoso lá no restaurante O Casarão, almoço para 2 pessoas. Tem também aquele Super Vale Gás, oferecimento lá da Duligás. Tem os 2 pares de ingressos para curtir o cinema lá no Centerplex, que você acabou de ver o trailer bacana aí do Transformers. E tem também o Pix premiado de R$100, oferecimento da Gold Web. Lembrando que no caso do Pix da Gold Web, você precisa anotar quantas vezes ao longo do programa passou o comercial da Gold Web. Para os outros todos, basta curtir e compartilhar no Facebook e também comentar no YouTube. Então, nós vamos fazer agora o nosso último intervalo e quando nós voltarmos, além de mais um dedinho de prosa, teremos todos esses sorteios. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, eu sou o Ronaldo da Barretec Informática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teclado. Quando o seu notebook, o teclado começa a falhar, a gente precisa verificar se é algum problema de limpeza ou se realmente o teclado precisa ser trocado. Traga ele aqui na Barretec que a gente faz o orçamento para você, a gente realiza os testes e a gente te informa, seja aquele teclado que é removível por cima do notebook ou até mesmo aquele teclado que é arrebitado. Venha para a Barretec, venha nos visitar, traga que nós fazemos um orçamento sem compromisso para você. Novo lava-roupas Shine Zenith, com sistema de limpeza Nabion de alvejante, que possui enzimas de limpeza profunda que encaram qualquer sujeira. Para provar sua eficácia, pegamos roupas sujas de verdade, com manchas de óleo, graxa e fibras danificadas do uso diário. Custa 60% mais barato que a concorrência e com apenas 60 ml você lava 10 kg de roupas. Experimente a nova linha Shine Lavanderia e surpreenda-se. Multishine, na química, qualidade para a vida. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do Hashtag. Aproveita que ainda dá tempo, vai lá no Facebook, no YouTube, manda sua pergunta aqui para a Poliana. Além da prosa bacana, né, Poliana? Você ainda concorre a um bocado de bons prêmios. Vamos dar uma passadinha rápida aqui pelas redes sociais. O Marcos AB de Souza, que é o Marquinho lá da Garagem Scar, já está por aqui, está perguntando onde é que é a festa. Eu não sei de que festa ele está falando, vai porque ser eu lá também na... não fui convidado. Vai ser lá na Avenida Paraíba. É? É, vai ser lá. Tá bom, então tá. Eu não sei Avenida o que Paraíba, é lá na Avenida Paraíba, número 87. Mas... É, puxa vida, deve ter alguma coisa lá, né? A casa dele? Puxa vida. Então tá, Marquinhos, a festa vai ser aí, viu? Eu nem sabia que era na Avenida Paraíba, mas o Vardemar acabou de contar para todo mundo aqui seu endereço. O seu endereço. A Lara Almeida Prado, nossa amiga lá do BNI, a Lara lá da Pradopet, também tá por aqui dizendo que esse assunto é topzera. 2 queridos, obrigado, Lara. Gente, não consegui entrar pelo YouTube. Será que tá com BO ou sou eu? Acho que é você, viu, Lara? Hã? É? Tá normal, né? Tá normal. É, Lara, acho que não. Tá normal, igual eu. É, deve ser problema aí com você, né? Precisa fazer uma terapia de constelação aí para resolver o problema do seu computador. Ou então manda lá pra Barretec lá,
que o pai Christian é bom para resolver esse tipo de pai Ronaldo, desencapetamento de computador, é com o pai Christian. Então manda lá na Barretec que aí no próximo programa você vai conseguir fazer acompanhar aí no YouTube. Ou então vai na TV, né? Na TV não costuma dar erro, né? Não, TV não. Você tá falando da Lara aí. A Lara fez aqui um programa também, né? Com vocês. Eu assisti uma parte do programa. Assistiu? Assisti. 2, aliás, né? Eu tô enganado, Felipe? A Lara participou de 2 programas. Foi um só? Tá e bom. Dentro da constelação também, a gente pode, por exemplo, constelar os nossos animaizinhos que a gente tem dentro de casa. Eu vi que você dorme com o seu cachorrinho. Durmo, tá vendo? A princesa... Tô ligada. A princesa... E se fizer esse trabalho com ela, será que ela vai parar de esfregar o rabo na minha cara na hora O trabalho não tem que ser feito com ela. Rapaz, não é com ela, não. Tem que ser feito com você. Não, então não adianta, porque o problema é ela. Não, o problema é seu. É uma luta que você não tem ideia. Todo dia ela fica me tirando do travesseiro porque ela acha que aquele lugar é dela. Ué. Sujando a bundinha. Mas você permite. Porque se a gente educar nossos cãezinhos, por exemplo, eu tinha uma cachorrinha, gente, maior fofa, né? Ela não colocava o pezinho pra dentro de casa. A hora que eu permitia, ela tava junto, né? Mas ela não colocava, porque ela sabia onde que era o lugar dela, né? Então, eles também têm o lugar deles, né? Assim como os homens, as mulheres, não, os mas filhos. eu Já pensou esposa... se você tivesse um gorila, Alain? É que eu não teria um gorila, né, cara? Mas nós dois, a gente reclama, mas a gente gosta. E quando ela não tá lá, eu sinto falta dela, viu? É legal, é gostoso. Cheirar o rabo dela não é tão legal. Mas é gostoso a companhia da princesa ali. Você gosta de cheirar um rabo de vez em quando, Wardemar? Você tem que falar o nome mais bonito, é cauda. É cauda. Não, mas é que é rabo mesmo. A Lara tá magoada aqui, que ela tá dizendo que no dia que ela participou do programa, eu apresentei o programa de regata. É mentira, Lara. Eu nunca apresentei o programa de regata. Eu fiz isso alguma vez na vida, ô Felipe? Ainda não. É claro que não, né? Ô Lara, para de falar mentira aqui que é feio, viu? Mas eu tô elegante assim, nem sei por que eu tô elegante assim. Eu também não entendi. Mas regata com certeza não rolou, não. A Valéria Rosseto, lá do Colégio Valcris. Valéria, muito obrigado. Você também pela participação. Ela está desejando uma boa noite, dizendo que o tema é excelente. E constelação é autoconhecimento, investimento para uma vida de qualidade. A Valéria até comentou comigo, eu fui levar hoje a minha enteada lá na escola, ou na hora de buscá-la, não sei. E ela disse que, comentando, né, sobre o programa, que ela conhece constelação, não sei bem como que ela conhece e tal, mas pelo jeito gosta muito, né? A Valéria lá do Colégio Valcris. Conhece ela ou não? Eu sou nova aqui na cidade, né? Eu sou nova aqui na cidade. Mas é uma das coisas que a gente pode trabalhar dentro de um colégio, e ela como por educadora, exemplo. né? Sim. É bacana que tenha esse conhecimento. Valéria, obrigado, viu? A mulher do Marquinhos aí que falou aí, a Letícia, ela gosta muito de constelação. Parece que ela até conhece essa moça. Mas constelação de estrelas, não, ela já fez constelação familiar. Pronto. Foi até Araraquara fazer curso, essas coisas. Olha aí. Ela gosta muito. O Claudinei Soares está dizendo que os italianos são farturentos, é verdade. Flatulento? Como? Não, é farturento. Flatulento aqui. O Davi Leite, lá da Dona Leca, também está por aqui dizendo que o assunto está muito rico, sempre rende boas discussões. É isso aí, é fato. Né? Brigando aqui. Valeu, Davi, obrigado. O Alan Freire, o Alan aqui, o Alan estava escondido, apareceu. Ele está dizendo aqui, mais uma oportunidade de enriquecermos nossos conhecimentos e com temas sempre imperdíveis. Nossa, olha aí, que homem que fala bonito. Essa frase dele acho que ele copia e cola, porque toda vez é a mesma coisa que ele fala. É o Ctrl-C, Ctrl-V. Toda vez é a mesma coisa. Obrigado, viu, pela participação. Alan, seja mais criativo. O Fabiano Loverbeck, quem que é? Caramba, muito bom. Fabiano, obrigado. Ele tá dizendo, aí sim, puxa vida, né? Fabiano Loverbeck. Loverbeck é um sobrenome danado de como, né? Ele é bonito, mas que é alemão? Alemão, onde aí alemão com italiano. É alemão? Sim, Loverbeck Cremonin, chique, né? Cremonin? Ainda bem que eu não casei com o da Silva, É alemão com quê? Atenção, Loverbeck da Silva? Você falou? Com italiano, Cremonin. Loverbeck da Silva. O Alexandre tá dizendo que o terno do meu sogro é bonito.
Que isso? Eu não sei de onde é que ele tirou essa falta. Não, mas como assim no meu sogro? É meu, cara. Bonito toda a vida. Você achou feio esse terno? Não, ajeitado. Bonito, né? Esse povo aqui é tudo invejoso. Você não consegue abotoar ele, né? Claro, eu tô sentado, pô. Você quer que eu abotue o terno Depois você sentado? fica de pé, a gente vai fazer o teste. Puxa vida. André Vitor. Olha lá o André da Elegante Imóveis. Ele tá dizendo que quer uma gravata igual a minha. Gostou, André? Bonita, né? Gostou? É bonita essa gravata, né? Agora pega e dá pra ele. Eu vou dar ela de presente pra você, André. Vou passar aí pra te fazer uma visita. A Valéria tá dizendo que fez constelação quando fez a formação de coach. Olha aí. Legal, sim. Coach usa constelação também? Faz todo sentido, né? Pra desenvolver a equipe, essa coisa toda, né? É, muito bom. Vamos voltar naquela pergunta do Alexandre. O Alexandre ele tinha perguntado aqui da questão da figura paterna, se a figura paterna representa sempre o caminho financeiro e o que seria a figura materna. Certo. É bem legal, assim, quando a gente fala da constelação, tem a possibilidade de, por exemplo, uma questão tá mais voltada para o lado paterno ou materno. Então, por exemplo, uma questão de relacionamento. Então, a gente vai olhar para o lado do papai, do homem. Por exemplo, uma questão de vícios, né? A gente também tem uma relação maior com o lado homem, do pai. Já a questão do dinheiro, a gente tem uma questão relacionada a pai e a mãe. É uma probabilidade maior, né? Então, por exemplo, o dinheiro com o pai, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, meu amigo, se você tiver com problema com o dinheiro, é papai e mamãe que você tem que olhar. E a gente parece fácil, assim, de falar assim, vou olhar para o meu pai e para minha mãe, mas tem gente, por exemplo, numa constelação que não consegue olhar os pais com bons olhos, né? Como, por exemplo, chamar o pai ou a mãe de querido, né? Não consegue falar assim, eu sinto muito, né? Eu te perdoo, né? É difícil para a pessoa, mas a gente começa a entender também o que levou essa pessoa a achar isso do pai ou da mãe, né? Então, a gente trabalha com um lado sem julgamentos. A constelação não tem julgamento. Você sabe que eu observo, não sei se isso acontece só na minha família, mas aparentemente as relações antigamente, Valdemar, então elas não eram tão amorosas, né? Eu estou falando de relações familiares. Sim. Eu, por exemplo, fui criado num ambiente onde raramente se dizia ao pai ou à mãe que amava, né? Abraço, beijo, essas coisas não era uma coisa que acontecia regularmente na nossa casa. O que não quer dizer que a nossa relação não seja boa, não fosse boa, sim. Mas isso não era um hábito, né? Eu, particularmente, já procuro ser diferente com a minha filha. E isso não porque eu acho que tem que ser, mas é porque é uma coisa que acontece naturalmente. Parece que isso vem mudando, né? As relações hoje, ou eu estou enganado, mas eu tenho a impressão que hoje as relações são um pouco mais amorosas do que eram no passado. Ou não? Sim, as relações eu vejo que vem mudando, né? A gente começa a olhar, por exemplo, uma vida, né? A gente não tem como retribuir a nossa vida pelo nosso pai e nossa mãe. Não tem dinheiro no mundo que vai pagar a nossa vida. Mas a gente vai retribuir para quem? Para os nossos filhos. Então, a gente retribuindo para os nossos filhos, se a gente for mais amoroso com ele, a possibilidade de ele ser mais amoroso com os filhos dele é bem maior. Ou seja, garante uma velhice um pouco mais tranquila. Isso é tão verdade que ela tá falando que hoje, quando o Betinho chegou aqui, ele falou eu te amo pro Felipe. É mesmo? Olha que bonito, né? Puxa vida. É verdade. Uau, parabéns. Muito bom, é isso aí. Esse menino é um menino diferente, né? Um cara, vou te falar, extraordinário. Poliana, que dica para fechar a nossa prosa? Que dica você dá pra galera que nos acompanha lá em casa? Para que a pessoa possa aplicar um pouco da constelação na sua própria vida. É claro que para fazer uma terapia completa tem que procurar uma consteladora, naturalmente, né? Mas que tipo de dicas você poderia deixar para nós, para que nós iniciássemos uma mudança nas nossas vidas? Você falava agora há pouco da questão da afirmação positiva e tal. Que tipo de dica você pode dar para a gente começar a fazer alguma coisa diferente? Primeiro é acordar e falar um bom dia para quem está do seu lado, né? Apesar de, às vezes, aquele não tá um bom dia para a pessoa, mas a forma com que você fala um bom dia, não levar a vida no automático, né? Não é só simplesmente, bom dia e pronto. Você tá bem? É você fazer uma transformação nesse bom dia, né? E mesmo que esse dia não esteja tão bem,
que pode ser que ele não seja um bom dia. Mas se você trazer esse lado mais positivo, mais poliano pra vida, ele vai ser um bom dia mesmo, né? Hoje, por exemplo, ontem eu estava com muita gripe, hoje eu com muita gripe. Eu falei, nossa, tem um programa à noite, o que eu vou fazer? Mas aí eu tento trazer essa positividade, né? À noite eu já vou estar bem melhor. E estive bem melhor do que eu estava de manhã. E aí a gente vai transformando. Tem algum xarope, alguma coisa, um condimento, algum produto que a gente pode usar? O xarope que ela viu hoje foi você. O único xarope que ela viu foi sério. você. Tem alguma coisa assim que a gente pode usar para ajudar a ficar um pouco mais alto astral ou não? É uma questão de mudança de paradigma. De espírito mesmo. Pensamento. Só pensamento. Pensamento. Eu vejo que... Cara, só pensamento parece... Mas não é complexo, né? Pensamento é tudo, na verdade. Não é pouco, né? Cogito ergo sum. Ó, tem uma palavra que eu, bem rapidinho aqui, que eu sei que o tempo tá estourando. Tem uma palavra que eu aprendi que me traz muito a respeito do meu símbolo da constelação, que é um tsuru, um passarinho japonês, né? Um origami. E ele tem uma questão de trazer a paz pro mundo, né? E aí, se a gente fala assim, nossa, levar a paz pro mundo, eu vou me colocar num papel de grande, maior, como que eu faço para levar a paz pro mundo? E é simples, eu aprendi que levar a paz pro mundo é você levar a paz para dentro de si. Se eu levo a paz dentro de mim, você leva a paz dentro de mim, o Valdemar leva a paz dentro dele, o mundo vai estar em paz. Então, é uma forma da gente iniciar. É isso aí. Dá um pouco de paz pro teu coleguinha, é um bom começo para mudar a tua vida e a vida de todo mundo, né? Vamos lá, ô produtor querido. Tem que dizer que ama, não? Sim. Eu te amo, produtor. Você é uma criatura extraordinária. Nossa, muitos amores agora aqui. Aqui todo mundo se ama, é um espetáculo, né? Você viu como melhorou, né? Eu vou passar aqui na frente, viu? Eu moro aqui pertinho, no próximo. Vou ficar ali de Eu vou mandar butuca. flores pra ele amanhã. Tem... não gosta de flor? Olha lá, o Betinho tá fazendo um origami, olha lá. Tem o Pix da Gold Web? Vai ser agora ou não? Pode ser? Então, ó, pessoal, você que tá acompanhando aí, presta atenção, daqui a pouco vai aparecer no canto da tela aí a contagem regressiva de 60 segundos. A hora que começar, você corre lá no YouTube e fala pra mim quantas vezes apareceu o comercial da Gold Web. Mas tem que ser a hora que começar a contagem do tempo. Olha lá, começou! Muito bem, a partir de agora tá valendo. Vai lá e conta pra nós quantas vezes apareceu o comercial da Gold Web ao longo do programa. A primeira pessoa que acertar leva de presente, né? Um Pix da Gold Web. Lembrando que você precisa dar essa resposta no YouTube. Então, se você está no Facebook, dá um tempo no Facebook, corre lá no YouTube e coloca lá quantas vezes apareceu o comercial da Gold Web. Enquanto o pessoal responde, Poliana, eu quero agradecer a você pela sua vinda, pelo papo. Foi muito legal. Admito que eu ainda tenho muitas dúvidas, inclusive tem muita gente aqui nas redes sociais ainda enviando perguntas. E eu gostaria até que você aproveitasse e deixasse aí os seus contatos, né, para que as pessoas que eventualmente queiram esclarecer melhor, tirar mais dúvidas e tal, possam entrar em contato com você aí ao longo da semana. Certo, então meu Instagram, né, é polianaloverbeck.consteladora. Tá lá ali na tela. Tá lá, polianaloverbeck.consteladora. Aí através de lá vocês conseguem me acessar melhor, né? Tem os links com o meu telefone. A gente faz não só atendimento presencial, como online também. Tem online? Sim, sim. Olha, que legal, que bacana. É bem legal. Tudo bem, então não valeu. tem como fugir. Não tem. Obrigado, Poliana, muito bom. Ô Felipe, já acabou os 60 segundos? Alguém ganhou? Acabou. Ninguém? Puxa vida, rapaz. Olha lá, um monte de gente falando que foram 5 vezes. Quantas vezes foi? 6? Por um, hein? Puxa vida, faltou um, hein? O Betinho tá fazendo origami, olha lá. O Betinho tá fazendo origami. É mesmo, o tsuru. Rapaz. Tsuru. Olha só. Filma lá o Betinho. Tá bom, então, ó, ninguém acertou, portanto, acumula, então, pra semana que vem, tá? Hoje ninguém levou o Pix de R$100 da Gold Web, porque apareceram 6 vezes ao longo do programa o comercial da Gold Web e ninguém acertou. Então, na semana que vem, o Pix está acumulado. Quem acertar, na próxima terça, leva de presente da Gold Web R$200. Mas tem outros prêmios bacanas aqui. Vamos ver quem foram os ganhadores.
Tá aqui já, né? Ah, tá aqui, ó. Almoço no restaurante O Casarão. Coloca na tela aí, Felipe. Almoço no restaurante O Casarão. Quem ganhou foi Graziela Macedo Fernandes. Parabéns, Graziela. Você ganhou, então, o almoço para 2 pessoas lá no restaurante O Casarão. Pode entrar em contato diretamente com o restaurante O Casarão a partir de amanhã até sábado, o dia que você quiser. Lembrando que sábado é aquele dia da feijoada completa do restaurante O Casarão, que é uma dica maravilhosa. Aliás, me deu até água na boca aqui. Uma feijoadinha completinha é bom demais. E tem um, esse frio, hein? Tem um torresminho, Poliana. Ó, se a Graziele não puder ir, eu posso, viu? Olha o origami Esse aqui que é o tissuru. Isso! Aí, olha lá, o nosso presente para nossa convidada é um tissuru. Você sabe quando você ganha um desse, você pode realizar um pedido, né? Aí, ó. É mesmo? Mas é segredo ou não? Não. É, não? Ah, não, o pedido é. O pedido é segredo, sim, sim. Tá bom. Então tá. Que mais que tem aqui? Ah, o Vale Gás lá da Duligás. Vamos ver quem ganhou o Vale Gás. Que rufem os tambores, Vardemar. Vale Gás da Duligás, quem levou foi Lenilda Danta. Minha sogra! Lenilda, você ganhou um Vale Gás da Duligás. Olha que beleza. Essa menina deu sorte pra você. Aê, sogra. Lenilda, é só você pegar aquele botijão de gás vazio que deve ter aí na sua casa e dar um pique. O botijão vai pra mim. A minha sogra é lá do Mato Grosso. É do Mato Grosso, então pronto. Te amo, sogrinha. Ah lá, viu? Ela vai botar no Sedex pra você, viu, dona Lenilda? Né? Então é só procurar lá a Duligás da Avenida 43 até sábado. Que claro, tem que levar o botijão eu não tinha pedido vazio, o gás, mas já realizou um pedido. Tá não era o gás? Não era o gás, mas tá bom. Tudo bem. Olha aí, deu sorte. E os ingressos, cadê? Olha lá, 2 pares de ingressos para curtir o cinema lá no Centerplex. Vamos lá, Vardemar. E rufem os tambores. Quem ganhou os ingressos foi... Um par de ingressos foi para Ângela Naves. Ângela Naves, que pode levar quem ela quiser para curtir o cinema. E o outro par de ingressos, quem ganhou foi a Débora Fabiana. Muito bem. Vocês, Ângela e Débora, por favor, entrem em contato com o WhatsApp da nossa produção. O Felipe... Eita, aconteceu com o retorno? Morreu, Felipe? Tá bom, tá acabando mesmo. Mas o Felipe vai colocar na tela aí ou não? O GCzinho. Vai aparecer na tela para você aí o WhatsApp da nossa produção, que é o 3612-0080. Manda mensagem para lá. Pode chamar de madrugada. A nossa produção vai enviar para vocês o voucher para que vocês possam, então, gozar desse benefício. É bom ou não? É bom. Benefício é bom. Muito bem. Acabou essa bagaça, não? Podemos ir embora? Podemos. Deu por hoje? Já sabe o que vai ser semana que vem ou não? Tudo correr bem, nós vamos falar de água, de asfalto. É mesmo? Ele não sabe, por isso que ele fala essas bobagens. Esse programa completinho, ele fica disponível para você aí no YouTube. Eu já percebi que tem muita gente que gosta de assistir depois, né? Então, vai lá, conversa aí com a família, conta para todo mundo que essa prosa foi legal e fica lá no YouTube para sempre, na verdade, né, Poliana? O programa todinho fica também no Facebook e agora tem aquela novidade legal. Além disso, esse programa também está disponível lá no Spotify. Dá para você ouvir aí no som do seu carro, quando estiver viajando, não estiver fazendo nada, né, Vardemar? Vai ouvindo a prosa aqui, que vai ser muito legal. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam o hashtag Mais Uma Terça-feira. Novamente agradecer a Poliana, que nos abrilhantou aqui com essa prosa legal. E esses meninos horrorosos que estão conosco aqui toda terça, Vardemar, nosso controlador de áudio, Felipe Tostes, o nosso produtor. E até terça-feira, se Deus quiser. Tchau! Tchau pra vocês.